Sejam muito bem-vindas ao Se Faz Sentir, Faz Sentido. Mais um episódio do nosso podcast. Esse é o terceiro episódio e hoje a gente vai falar um pouco sobre aquelas amizades que acabam sem mesmo acontecer alguma coisa. Mas antes, eu queria me justificar que eu tô com muita cara de choro. Eu tava com uma maquiagem, mas eu tava com muita cara de choro. Chorei, enfim. Tirei a maquiagem, então vocês me desculpem. A minha cara inchada e de choro. E hoje eu tô com uma água, não um café, porque eu tô precisando beber muita água. E não é por conta desse tema, desse episódio de hoje que eu tô chorando. Mas vamos sem mais delongas. Gente, é muito louco esse negócio, né? De como que as amizades acabam, às vezes, por simplesmente não fazer sentido mais com a gente, sabe? Às vezes a gente era uma pessoa antes, quando conheceu essa pessoa, e aí a gente mudou, ou a outra pessoa mudou, e não bate mais. E eu acho que às vezes a gente se culpa muito por isso. Eu, pelo menos, sei que me culpo muito, porque eu tenho várias amizades que acabam, assim, sem mais nem menos. Não teve uma briga, assim, né? Vocês não discutiram, não teve uma coisa muito evidente, assim. Pode ser que tenha tido uma desavença ou outra, mas uma coisa assim, nossa, a fulana traiu extremamente a minha confiança e a gente vai parar de ser amiga. Sabe? Não tem um motivo, assim. E eu acho que esses tipos de amizades são mais complicados ainda de terminar, porque quando até a pessoa te pergunta, né? As pessoas perguntam, e aí, mas por que você não fala mais com fulana? E você não sabe o que falar. Eu acho que é muito difícil quando a amizade chega num ponto que ela realmente é insustentável. Essa que é a palavra. Se torna insustentável você estar perto da pessoa, você agir normal perto da pessoa, você fingir que tá tudo bem, sabe? Coisas que a pessoa fazia e talvez você passava despercebido, mas agora não passa mais despercebido e você nota tudo. E você fica pensando, sabe, que você não consegue mais ser do jeito que você era, sabe, com a pessoa. Eu acho muito difícil esses términos dessas amizades, porque, primeiro que, como que você termina uma amizade assim, né? Ou você realmente vira pra pessoa e fala assim, nossa, não aguento mais, realmente não estamos mais, né, enfim, em sinergia e tudo, tipo assim, tá insustentável a amizade, ou você vai deixando esfriar, até apagar. Porque uma amizade, por mais que seja um relacionamento, não é igual um relacionamento amoroso que você senta com a pessoa e fala assim, olha, fulano, eu acho que não tá dando mais, sabe? Acho que a gente não tá funcionando mais, não tá batendo mais. E é engraçado, né? Porque devia ser, porque é um relacionamento igual qualquer outro, assim. Tirando um relacionamento familiar, a amizade é um relacionamento com pessoas que você escolhe pra sua vida, sabe? Só que eu acho que não é muito cultural, né? A gente ter isso de sentar com a pessoa e conversar sobre o quão vocês não estão mais dando certo, sabe? Porque é um relacionamento igual um relacionamento amoroso, assim. Quantos relacionamentos também não acabam porque o cara traiu, ou a mulher traiu, ou porque, né, enfim, fez uma sacanagem um com o outro. Tipo assim, às vezes realmente só não deixa de fazer sentido aquilo ali, sabe? Assim, deixa de fazer sentido com o que você é hoje e quer ser, né? Enfim, vocês percebem que vocês estão em descompasso ali, né? Enfim. E uma amizade é a mesma coisa, assim. Você tá num relacionamento com uma pessoa, um relacionamento íntimo, porque é um relacionamento de amizade, então a pessoa provavelmente sabe dos seus segredos, sabe das suas angústias, você sabe das dela. E quando o relacionamento se torna insustentável, o que a gente faz, né? Assim, eu deixo esfriar, eu falo com a pessoa, tipo assim, é muito uma coisa, né, sem manual de instrução, não tem manual de instrução pra isso, não tem o certo ou errado, assim. Você vai sentindo, né, no momento. Eu vou dar um exemplo que é muito louco, tá? Eu já passei pelos dois lados da moeda. Pelo lado de quem foi rejeitada da amizade, várias vezes, inclusive. Mas não. Assim, da amizade insustentável foi essa única vez. Eu tinha uma amiga que a gente era muito unida, sabe? Assim,
a gente se aproximou muito e, enfim, realmente batemos muito, né? E a gente sustentou muito essa amizade e tudo. A gente conversava sempre, na maior parte do dia, inclusive. Eu gostava muito dela, sabe? Assim, de graça mesmo. Eu gostava muito dela e eu sentia que ela gostava muito de mim. A gente tinha uma amizade muito intensa, assim. E aí foi chegando um ponto que atitudes dela de ser, tá? Não é atitudes dela comigo. Ai, falou mal de mim pra alguém, não. A atitude de ser dela começaram a me incomodar muito. Só que, de novo, como que você fala isso pra uma pessoa, né? Não fala. Então você vai lidando, porque amar uma pessoa é você aceitar também os defeitos dela. Então eu fui lidando. Só que eu não percebia que ela também estava incomodada com algumas atitudes minhas. E teve um dia que a gente. E aí foi chegando um momento que a gente começou a ficar muito estranha. Eu cumprimentava ela, ela não me cumprimentava mais. Ela passava reto por mim no corredor. Ok, falta de educação extrema, né? Tipo assim, a gente era muito amiga. Mas, né, enfim, era como ela tava lidando com a situação, né? E não vou julgar também o sentimento dela. Cada um julga, cada um age do jeito, né, que aguenta ali. Então, às vezes, era o jeito que ela tava aguentando lidar também. E aí ela começou a me ignorar, tipo assim, me responder mais seca por mensagem e tudo. Ela realmente acho que chegou no limite dela, sabe? E realmente não tinha acontecido nada entre a gente. E eu ficava, que coisa, gente, não aconteceu nada entre a gente. E eu chorava porque ela tava me, né, assim, me tratando desse jeito e tudo. Até que chegou um dia que eu lembro, foi até pessoalmente que eu cheguei pra ela e falei assim: olha, o que que tá acontecendo? Eu te pergunto sempre por mensagem se acontecer alguma coisa, você fala que não, que tá tudo bem entre a gente, mas eu tô vendo que não tá tudo bem. Então, assim, o que que tá acontecendo? Eu gostaria de saber. E ela virou pra mim, gente, eu acho que eu nunca vou esquecer isso na minha vida. Ela virou pra mim e falou assim: Lu, nada aconteceu. Eu só acho que a gente não tá, assim, batendo mais, sabe? Acho que a gente tá. Não tá mais entrando assim, a gente não tá mais conectada. A gente. Eu esqueci a palavra exata que ela usou. É, mas assim, ela falou num sentido assim, a gente não tá mais batendo energia, sabe? Assim, você e eu, a gente não tá mais batendo, não tá mais funcionando. E eu lembro que isso me chateou muito, porque, tipo assim, primeiro que não era uma coisa que eu fiz, eu não tinha como consertar, porque eu não tinha feito nada. É, não era uma coisa reparável, sabe? E ela falou, Lu, nada aconteceu, tipo, de verdade, não aconteceu nada, mas a gente não tá mais batendo, não tá mais funcionando, não tá legal mais. E eu fiquei muito mal com isso, muito mal. Eu chorei muito mal. E aí, realmente, a nossa amizade acabou depois disso, assim. Ela parou de falar comigo, eu parei de falar com ela. Né? Chegou num limite ali, assim. E depois de um tempo, uns 2 anos, né, que isso aconteceu, eu entendo muito o lado dela, sabe? Porque, primeiro que a gente sempre mantém as pessoas na nossa vida por opção. Então, se eu sou sua amiga, eu sou sua amiga por opção. Eu tô escolhendo ser sua amiga, eu tô escolhendo manter um relacionamento com você. A amizade é sim um relacionamento que a gente escolhe, sabe? Diferente da família. Da família você tem que lidar ou você tem que lidar com a pessoa, não tem jeito, né? Você tem que lidar. Se você quer ter um relacionamento ali com seu familiar, você tem que lidar com ele de alguma forma. Mas a amizade não. A amizade você escolhe as pessoas que você quer ser amiga, você escolhe as pessoas que você não quer ter por perto e as pessoas que você quer ter por perto. Então, quando ela falou isso pra mim na época, eu fiquei muito mal, porque é isso, eu não tinha uma coisa, eu não tinha o que fazer, né? Assim, não tinha o que resolver. Se eu falei alguma coisa que chateou ela, se eu tiver alguma, né, atitude, enfim, que ela, né, se sentiu mal, não tinha o que eu fazer. Chateou muito, porque eu não queria perder a amizade dela, mas depois de uns anos, depois de um tempo, eu entendi que realmente foi isso que aconteceu com a gente, sabe? Eu também não tava aguentando a amizade do jeito que ela tava. Ela também não tava aguentando a amizade do jeito que ela tava. E nada aconteceu entre a gente só foi meio que pegando bode de algumas coisas uma da outra. Isso, e acabou. Realmente, a gente não estava mais em sinergia, a gente não tava mais. Não tava funcionando mais. Tava uma coisa forçada, sabe? Não tava mais funcionando. E a amizade acabou. Eu fiquei muito mal na época.
E hoje eu vejo e eu falo assim, cara, eu culpei ela tanto por muito tempo de que ela foi ridícula comigo. Ela teve várias, assim, eu tô contando só essa, mas ela teve várias atitudes ridículas comigo, tá? Não foi também só flores, assim, não. Mas isso em específico, assim, ela não tava errada, sabe? Assim, e eu admiro muito a coragem dela de falar, porque é uma coisa muito difícil de falar. E eu acho que se você fala, é porque realmente você tá no seu limite, assim. Você não aguenta mais. Porque isso não é uma coisa culturalmente aceita e praticada, né? Você virar pra uma pessoa e falar assim, cara, não estamos funcionando mais. Tipo assim, realmente, vamos parar. Sem nada ter acontecido, assim. Então eu admiro muito a coragem dela de ter falado isso, assim, porque exige coragem mesmo. E de ter se respeitado também, né? Assim, cara, eu não tô bem mais com essa pessoa, não tô conseguindo, sabe? Não tô sentindo bem. É melhor eu colocar um ponto final, eu frear isso aqui, em vez de, né? Enfim, a gente às vezes acaba brigando porque eu sou grossa e ela é grossa e a gente grita uma com a outra e aí vira uma coisa maior do que precisa ser, né? Então, vamos acabar. Por muito tempo eu culpei ela. Hoje eu entendo muito, porque eu já passei por situações assim. Uma em específico que, assim, eu tinha uma amiga que não tinha nada a ver comigo. Ela nem era tão minha amiga assim, mas ela não tinha absolutamente nada a ver comigo. Eu mantinha uma relação com ela. Vi um tanto de problema, assim, e eu ficava incomodada. Ela não tinha nada a ver comigo e a gente colocou um ponto final nessa relação. É, e outras situações que estavam acontecendo comigo que eu vejo que, assim, não faz sentido mais, sabe? Assim, e eu acho curioso isso acontecer, porque eu realmente acredito que, assim, a gente muda, né? A gente amadurece e às vezes a pessoa não acompanha a gente, ou a gente não acompanha a pessoa, ou a gente tá em coisas muito diferentes da vida, sabe? Em que uma tá preocupada com o X e a outra tá preocupada com o A, sabe? Muito distante no alfabeto, assim. E às vezes, nem só por uma tá preocupando com uma coisa assim, não é que as duas têm que estar vivendo no mesmo momento. Mas às vezes, assim, vai desgastando a relação por pequenas atitudes do dia a dia, sabe? Assim, às vezes vai desgastando mesmo. E a gente tem que normalizar, eu acho isso, sabe? Assim, eu acho que isso vai demorar muito culturalmente para ser aceito, sinceramente falando, e pra gente entender que a gente pode fazer isso, sabe? Porque a gente se sente num lugar de não poder virar pra uma pessoa e falar assim, olha, muito obrigada por todos esses tempos, né, que a gente passou juntas, sendo amigas, você é uma pessoa muito importante pra mim, mas assim, não tô achando que tá mais fazendo sentido, sabe? Eu acho que a gente deve dar uma afastada, assim. É muito difícil, gente, assim, né? É muito difícil. Eu não sei se eu conseguiria fazer isso. Por isso que eu falo que eu admiro a coragem da menina de ter me falado isso. Porque ou você tá no seu limite ou você não fala. Ou você vai deixando a relação desgastar até vocês afastarem naturalmente, assim, sabe? Assim, sem ninguém falar nada e sem, né, colocar um ponto final ali, romper com o negócio, sabe? E vocês só se afastam, assim. O que eu acho que a maioria das amizades, né, acontece. Mas eu acho, assim, eu, pelo menos, quando eu tô do outro lado da moeda, né, de quem quer se afastar de alguém que não tava fazendo sentido, a gente não brigou, e, tipo assim, às vezes a pessoa tá fazendo tantas atitudezinhas com você, e são atitudes que não dá pra você conversar com a pessoa, não dá. Tipo assim, atitudes que envolvem respeito, que envolvem confiança, que não dá pra você chegar pra pessoa e falar assim, ó, fulaninha, fiquei sabendo que você falou isso, vamos não falar? Ó, fulaninha, me trata com respeito. Não dá, né, gente? Respeito você não se cobra, confiança você não se cobra, consideração muito menos, né? Você não se cobra de alguém. Então, mesmo que você dê um toque uma vez, duas vezes, mas assim, não é uma coisa que você se cobra. E se você tá tendo que ficar cobrando muito, pensa se fosse num relacionamento amoroso. Você não ia estar feliz, você não ia querer continuar com aquela pessoa ali. É a mesma coisa na amizade. Você não ia estar feliz, você não ia querer continuar com a pessoa que não tá tendo respeito, não tá tendo consideração por você, tá quebrando sua confiança, ou outras coisas. Então, assim, se você estiver passando por isso, eu te recomendaria fazer 3 coisas, tá? Primeiro, pegar um caderno. Eu amo ter diário. Eu comecei a ter esse ano, tá me ajudando muito, 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 muito. E é bizarro porque a sua mente, nosso cérebro, eu sempre falei isso, que é seu maior amigo e seu maior inimigo. Ao mesmo tempo que ele te ajuda, ele pode ferrar com a sua vida, ele pode te atrapalhar tudo. Então, assim,
pega um caderno e vai escrevendo tudo que vai acontecendo, ou tudo que já aconteceu. Fulana de tal fez isso pra mim. Olha, aquele dia eu não gostei disso. Ela fez um comentário, ela me cutucou de um jeito que, assim, eu senti que foi pra mim e eu não acho legal isso numa amizade. Isso, aquilo. Vai juntando todas as informações. Não precisa ser só em um dia, mas, assim, conforme você for lembrando, vai juntando, vai juntando, vai juntando. Por quê? Igual eu falei, seu cérebro pode ser seu maior inimigo. Então, muitas vezes que você pensa assim, nossa, vamos supor, sei lá, a fulaninha fez um comentário pra mim que eu sei que foi uma cutucada pra mim, eu não gostei, mas como, você também não tem como falar assim, véi, para de me cutucar, né? Não tem como, assim, isso aí é realmente, quem dá cutucada é uma coisa maldosa, gente, vamos combinar? Isso é um saco, eu até postei um vídeo no Instagram sobre isso, é um saco, eu odeio cutucada, porque é bem aquele negócio assim, você tá com seu cabelo desarrumado, em vez da pessoa chegar pra você e te dar um toque, que seria uma amiga isso, falar assim, amiga, você percebeu que seu cabelo tá desarrumado e tudo? Né? Tipo assim, se acontecer alguma coisa, assim, seu cabelo tá um pouco desarrumado. Você quer um pente, né? Eu tenho. Tipo assim, ou tenta passar um pouco a mão no cabelo porque não tá muito legal. A amiga falando. Olha a pessoa invejosa falando, tá? A pessoa que não é amiga. Nossa, porque, gente, cabelo desarrumado é o ó, né? Pelo amor de Deus, quem que sai com o cabelo desarrumado em casa, gente? Você, Luísa, saiu com o cabelo desarrumado? Meu Deus, menina, o que você tem na cabeça? Minha filha, tá feio isso aí. Gente, parece que tá criando uma caixa de marimbondo aí no seu cabelo, que não sei o quê. Ou nem fala especificamente de você, sabe? Mas fica falando assim, nossa, porque povo, né, cabelo desarrumado, nossa senhora, parece que não tem casa, parece que não tem sabonete, não tem shampoo. Que é isso, gente? Tipo de cutucada que me estressa. Eu odeio isso. Eu odeio, gente. É visível na minha cara. Eu sou uma pessoa muito expressiva. Eu não aguento fingir minhas expressões. Eu posso não falar, mas eu não aguento minhas expressões. É uma coisa que eu fecho a cara na hora. E eu fico com a cara fechada pra pessoa, tipo assim, e eu assim, sem entender, sério mesmo. Inclusive, nessas situações eu tenho que aprender a devolver o desconforto. Ou cortar, né? Porque, assim, eu já entendi que meu cabelo tá desarrumado, obrigada. Não precisa falar assim, não. Nossa, ia matar a pessoa, mas eu não tenho essa coragem ainda. Enfim, preciso, né, trabalhar isso em mim. E aí, eu eu te aconselharia a colocar tudo que te desagrada sobre a pessoa que você já passaram de situação num caderno seu, escrever mesmo, porque às vezes a gente vai esquecendo. E aí uma situação dessas acontece e seu cérebro fala assim, não, mas ela nem falou nesse tom. Ela falou num tom, tipo assim, querendo te ajudar. Não, mas ela tava estressada. Não, mas ela não tava falando de você. Mas você sentiu. Gente, sentimento, eu até arrepio. Sentimento é uma coisa que é incontestável. Se você sentiu que você tá num lugar e tá desagradável, tem alguma coisa errada, alguém tá falando mal de você, ou que você sentiu que a cutucada foi pra você, gente, não tem como refutar sentimento, não tem como você combater o sentimento, você justificar o sentimento, não tem como. Se você sentiu 99% de certeza que era verdade, que a cutucada realmente era pra você, que estavam falando mal de você, que realmente tinha alguma coisa desconfortável ali que tava te fazendo sentir desconfortável. Sentimento não é uma coisa assim, você tem que confiar no seu sentimento. Escreve tudo num caderno, depois de uns dias, deixa lá no caderno, depois de uns dias lê tudo. E aí você vai lembrar de tudo, tá? Porque chega num ponto que quando você começar a ver o que acontece, tudo que a pessoa faz, você começa a perceber o padrão. Você começa a perceber a maldade, você começa a perceber o que tá te incomodando, o que não é mais sustentável pra amizade, sabe, assim, qual é o X da questão. O segundo passo é você pensar, o X da questão é uma coisa que eu posso resolver? Eu posso chegar pra pessoa e conversar com ela? Se for, talvez, coisa de cutucada, né, de indireta, talvez não dê pra você conversar com a pessoa, porque talvez a pessoa já não vai ser uma pessoa receptiva pra isso e vai brigar com você e falar, como assim? Não é pra você não, que não sei o que, não. E você tem certeza que foi. É uma coisa que dá pra conversar, que dá pra resolver, que dá pra você sentar e falar assim, olha, fulana, eu não gostei disso, eu prefiro que você faça XYZ da próxima vez, tudo bem? Assim, realmente não gostei. É uma coisa que você consegue ter uma conversa? Sim, ok. Você tá disposta? Se sim também, ok. Se não tá disposta, aí você quer terminar a amizade, né? E se não é uma coisa que não dá pra ter uma conversa, você tem que avaliar. O terceiro passo. Você consegue
postergar essa amizade? Assim, prolongar, né? Na verdade, a palavra não é postergar. Você consegue prolongar essa amizade? Ou você tá lotada, você tá assim, esgotada. Se cair uma gota d'água no copo cheio, você vai explodir com essa pessoa. Não, não consigo prolongar essa amizade. Então você tem uma decisão a fazer. Ou você conversa com a pessoa e seja sincera, ou você vai afastando, sabe? Ai, vai inventando. A pessoa te chama pra sair, ai, eu tenho que fazer minha unha. Ai, a pessoa quer te ligar, quer te encontrar, sabe? Assim, vai inventando desculpa, porque uma hora a pessoa talvez vai cair na real, tipo assim, ó, ela não tá querendo sair comigo, né? Tô chamando, ela não tá indo. Ou, tipo assim, ela vai continuar te chamando eternamente, você vai ficar dando desculpa, aí vai chegar uma hora que você vai ter que falar com ela, né? Que você não quer ir e tal, por conta disso e tal. Ou as coisas vão esfriar. E aí vocês vão acabar uma amizade, sim, vai acabar naturalmente a amizade, mas ninguém vai ter brigado com a outra, sabe? É uma opção. Me conta aqui se vocês já tiveram uma situação assim e como vocês lidaram com isso. Porque eu quero saber e a gente se ajuda muito pelos comentários. Por incrível que pareça, pode parecer que não, mas eu leio tudo. E eu tenho certeza que muitas outras pessoas que assistem esse vídeo também leem os comentários, porque às vezes estão passando por uma situação que precisam de ajuda, precisam de auxílio. E se você quiser meu conselho também, pode deixar aqui que eu vou te aconselhar da maneira que eu conseguir melhor, tá bom? Um beijo. Esse episódio foi um pouquinho mais curto, mas até o próximo episódio. Reflitam sobre isso, assim. Não vale a pena você manter uma pessoa na sua vida por obrigação ou por medo de desagradar ela, sabe? Então, a que custo? Custo do seu emocional? Da sua saúde mental? Da sua paz? Que é um custo tão grande, né? A sua paz é tão valiosa pra você gastar com qualquer pessoa. Então, assim, pensa muito bem nisso, sabe? Faz uma análise. E isso nem sempre também só quando acontecem situações que estão incomodando a gente numa amizade, mas pra gente começar a avaliar também como a gente escolhe nossos amigos, quem são nossos amigos, sabe? Faz uma retrospectiva se você não tá passando por isso, de quem são seus amigos, o que eles te fazem de bem, se tem alguma coisa que incomoda você neles, porque às vezes a gente escolhe umas amizades assim, e a gente nem sabe porque a gente é amigo da pessoa, sabe? Então pensa bem nisso, tá bom? Um beijo e até o próximo episódio.